capítulo 2, do verso 5, nós lemos até o 11, mas essa exortação segue até o verso 18, amém? Então, tendo feito aí essa breve introdução, eu quero voltar ao texto para a gente extrair as riquezas do exemplo de Cristo, e eu vou seguir o caminho de Paulo. Eu vou falar do exemplo de Cristo e eu vou exortar os irmãos, amém? Aleluia. Exortar é chamar para perto, para uma conversa de perto, amém, gente? Aleluia, eita coisa linda de Jesus, Deus é bom. Então, Paulo, falando para uma igreja altiva, imagine o contexto que eu já expliquei. Falando para esse contexto, Paulo fala: tende em vós. Vamos fazer assim, segura o verso 5 e volta para o verso 4, só para você ver o que é que Paulo está comentando aqui. Segura o verso 4 e volta para o verso 1 do capítulo 2, só para a gente entender o contexto, amém, gente? Olha o que é dito no capítulo 2, verso 1, aleluia. 2, verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Verso 3. Nada façais por partidarismo. Lembre-se, o contexto eu já falei. Se Paulo está dizendo não faça nada por partidarismo, é porque existia partidarismo. Amém? Aí ele diz, ou vanglória, lembra da exaltação que eu falei? Mas por humildade, considerando cada um, os outros, superiores a si mesmo. A questão de arrogância que eu tinha dito. Aí o verso 4, ele diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aí Paulo no verso 5 vai utilizar o exemplo de Cristo e vai exortar a igreja. Olha o exemplo, tende em vós o mesmo sentimento, disposição mental que houve também em Cristo Jesus. E a pergunta que deve ser feita é: qual foi o sentimento que houve também em Cristo Jesus? O verso continua. Pois ele, esse pois é explicando. Amém, gente? Ele está explicando. Pois ele, Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que é isso? Segura aí, volta no verso 6, segura aí. O que é que ele está dizendo assim, ó? Vocês, filipenses, que tendem a ser orgulhosos, que tendem a trabalhar com divisão, partidarismo, preste atenção numa coisa em vocês. Tenham em vocês a mesma disposição mental que teve naquele que é o Senhor de todos. Qual foi a disposição mental que houve em Cristo Jesus? Aí o texto diz, ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não usurpou, ele não se apegou ao título e ao fato de ser Deus para sobressair ante as outras pessoas e dar aquela famosa carteirada e dizer, eu sou Deus, me respeite. Não. Mesmo sendo Deus, o texto não diz que ele deixou de ser Deus, o texto não diz que o esvaziamento é ele deixar de ser Deus, a gente vai explicar o que é o esvaziamento. O texto diz que mesmo sendo Deus, mesmo sendo igual a Deus, ele não se apega a isso para sobressair ante as outras pessoas. Aí o verso 7 diz, antes, no lugar de se apegar ao fato de ser Deus, é dito, antes, a si mesmo se esvaziou. A palavra esvaziou aí é a palavra grega chamada kenosis. Então são duas palavras importantes aí, a palavra kenosis e a palavra se humilhou, tapeinosis em grego. Então a expressão ele se esvaziou, a palavra esvaziar aí de Cristo, a palavra literalmente se esvaziar, é tirar algo, certo? Se despir de algo. Mas o texto vai explicar como se deu o esvaziamento, amém? Ele vai dizer que o esvaziamento se dá não quando algo da essência divina é tirado, mas o esvaziamento de Cristo se dá quando algo da essência do homem é acrescentado.
Eu vou explicar melhor para os irmãos. O esvaziamento de Cristo não é a anulação da sua divindade, porque Deus não pode deixar de ser Deus, visto que Deus, sendo Deus, ele é imutável. Se Jesus era Deus e deixa de ser Deus, logo Deus mudou. Então não tem como ele deixar de ser Deus, amém? Então o esvaziamento de Cristo não é a anulação da sua identidade, da sua divindade. O esvaziamento de Cristo consiste em, mesmo sendo o que é, ele decide se fazer homem, servo, obedecer, provar morte, morte de cruz. E a humilhação do Redentor só pode ser humilhação se ele continuar sendo o Redentor. Porque se ele não é o que é, logo não há humilhação nenhuma. Amém. Algumas pessoas têm uma teoria chamada teoria kenótica, que ela diz que Jesus, ao vir para a terra, ele deixou de ser Deus e ficou aqui na terra só como homem. É duas heresias, né? Primeiro, dizer que o imutável mudou, e segundo, dizer que ele recupera a divindade na ressurreição. Como é que pode? Se a Bíblia diz lá em Isaías que não há nenhum Deus além de mim, não há outro igual e jamais haverá. Então isso quer dizer que ninguém pode se tornar Deus. Amém? Ninguém pode se tornar Deus. E Deus não pode mudar. Então, se Deus não pode mudar e ninguém pode se tornar Deus, então Jesus não mudou e Jesus não se torna Deus. Ele sempre foi. Amém? Então, qual é a ideia aqui? É mesmo sendo esse Senhor poderoso, ele vem à terra e ele age como servo, como homem, humilde, aquele que aprendeu. Preste atenção. O legislador aprendeu, obedeceu. Aquele que escreveu a legislação, obedeceu. Isso é lindo demais, gente. Isso é lindo demais. A ideia aqui é que, mesmo ele tendo, por identidade, o direito de usar o argumento de que ele é superior, ele não fez isso. Que era o que os filipenses estavam fazendo. Mesmo ele podendo utilizar, não, eu sou superior. Por quê? Porque eu sou Deus. Ele não fez isso. Ele não usa disso, ele não se apega a isso. Eu acho maravilhoso isso, irmãos. Eu acho maravilhoso. Porque mesmo sendo todo poderoso, ele decide agir como um servo sofredor, obediente, humilde. Meus irmãos, o Senhor se fez servo. O legislador obedeceu. A fonte da vida teve sede. Para pensar que o caminho se cansou. A verdade foi acusada de mentira. O Todo-Poderoso se fez todo fraqueza. Aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder foi sustentado nos braços de Maria. Aquele que criou as mães teve uma mãe. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Isso mostra o quanto ele decidiu vir até nós. Tem um comentário que a Igreja Católica faz, e eu acho fantástico, né? O pessoal gosta de criticar a Igreja Católica, mas tem coisas que eles são bons mesmo nessas áreas. Faz uns anos que eu estou escrevendo sobre Jesus, e se Jesus não voltar, eu publico esse livro. Eu estava estudando sobre Jesus em livros católicos também, que eu não só estudo com livros nossos, protestantes, mas livros católicos, estudando uma obra chamada Maria, toda serva, toda de Deus. Então, estudando um pouco sobre a vida e a obra e a obediência de Maria, a mãe do Senhor. E aí, nesse livro, o autor, ele comenta dizendo o seguinte: você já parou para considerar que Jesus, ele é o único filho que é mais velho do que a sua própria mãe?
Porque ele já existia antes de todas as coisas. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E aí esse autor, ele ainda diz assim: você já parou para considerar que aquele que mamou nos seios de Maria, ele só fez isso porque ele mesmo fez brotar aquele leite? Porque ele é o Criador. E se você tem dúvida se Jesus mamou ou não, ele foi uma criança, viu, gente? A Bíblia diz que em um dos seus sermões, uma mulher gritou e disse: bem-aventurados os seios que lhe amamentaram. Ele disse: bem-aventurados os que ouvem a minha palavra e obedecem. Então Jesus mamou, Jesus foi amamentado. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então, o que eu estou mostrando para você é que aquele que é todo-poderoso, dono dos céus e da terra, ele se tornou um de nós. E aí, como eu ia mencionar, nessa obra ainda, o autor diz algo, que a encarnação do Verbo, que foi o fato de Jesus vir para a terra para assumir natureza humana, empoderou a raça humana. E isso é verdade. A encarnação do Verbo empoderou a raça humana. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Aí, o que é que o Redentor faz? Torna-se um homem como nós. Amém? E eu gosto de dizer que as pessoas acusam que a queda se deu por causa de uma mulher. E eu devolvo que a redenção se deu através de uma mulher. Aleluia. Porque para muitos de nós que esquecemos, a mulher foi citada lá no Éden. E por mais que todos nós reconheçamos que o descendente é Jesus, poucos de nós têm coragem de dizer quem é a mulher. Porque se o texto de Gênesis 3,15 diz que virá o descendente da mulher, o descendente nós sabemos quem é: Jesus. E quem é a mulher? Eu sei que com medo da igreja católica, vocês ficam com medo de dizer: a mulher é Maria. Sim. Ou você acha que o plano de redenção Deus criou quando o anjo foi falar com Maria? O anjo só foi falar com Maria porque o plano já existia, varão. Aleluia. Olha, Maria disse que se cumpre em mim conforme a tua palavra. O anjo fala assim, ó: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Diga promessas. Promessa é feita depois que acontece, na hora que acontece ou antes. Aleluia. Que se cumpra em mim conforme a tua promessa, que a palavra dele, que estabeleça a promessa, é porque tinha uma promessa antes. Que promessa? O descendente da mulher virá para pisar na cabeça da serpente. Que promessa? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Que promessa? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia, maravilhoso, irmãos. Então, o Todo-Poderoso vem para a terra para a nossa redenção, para a nossa salvação. E aí o texto explica no verso 7 como se deu esse esvaziamento. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então note, o esvaziamento é assumir, certo? Como é que Cristo se esvaziou? Não é tirando algo dele, é adicionando algo. Interessante, né? É o oposto aqui. Se esvazia não tirando, se esvazia acrescentando. Está no texto, viu, gente? Não fique com raiva de mim não, porque tá. Ó, veja, antes a si mesmo se esvaziou. Diga, esvaziar, aparentemente, é tirar. Agora ele vai explicar como é o esvaziamento. Aí ele fala, veja, assumindo a forma de servo.
Espera aí, ele se esvazia adicionando algo. Amém? Deixa eu explicar isso numa prática para vocês, vamos lá. Preste atenção, como é que eu, Saulo, me esvazio? Não é eu deixando de ser Saulo, porque senão não é esvaziamento, é perda de identidade. Mas como é que eu me esvazio? Mesmo sendo o que sou, eu decido ser servo e não utilizar o meu título para sobressair as outras pessoas. Não é chegar nos lugares dando a carteirada, pastor, presidente. É chegar nos lugares com o coração prostrado de servo e perguntando: o que é que tem para fazer? Alguém vai dizer: fulano se esvaziou. Quando a gente fala de esvaziamento, não é deixar de ser o que é. Esvaziamento, irmãos, é adicionar humildade, obediência para aqueles que aparentemente não deveriam estar numa condição dessa. Então, Cristo se esvaziou não tirando algo, mas adicionando. Não foi uma subtração, amém? Foi uma adição. Está entendendo isso? Aí o texto vai explicar, volta para lá, por favor. Eita Jesus, hoje é um pouquinho de aula, viu gente? Eu não estou pregando muito não, hoje é um pouquinho de aula, aleluia. Ele assume, diga assumir, diga se tornar. Aí olha, ele se torna em forma, essa palavra forma é a palavra morfê. Ele se torna, é como se fosse uma transformação mesmo. Ele se torna em forma de servo. A palavra servo é a palavra doulos, em grego, que quer dizer servo, escravo. É isso. Ele se torna em forma de servo. Ele torna-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Oh, aleluia. Deixa eu falar algo para você aqui. Não me entenda mal, tá bom? Mas o fato de Jesus ter se tornado homem, isso não é sinônimo de humilhação. E eu vou explicar. Porque é possível ser homem e ser arrogante. Ser homem em si, raça humana, não é sinônimo de ser humilde. É possível ser homem, mas ser um homem arrogante. Mas olhe que tipo de homem Jesus se tornou. Ele se tornou um homem servo. Isso arrepia até os ossos, gente. Ele se tornou um homem servo. Um homem servo. Não somente homem, mas um homem servo. Uau! Uau! Meu Deus do céu. E ele foi reconhecido em figura humana. Mas calma que não parou não, ele continua descendo os degraus. Eu chamo de os degraus, quando eu era pequeno falava degraus. Então, os degraus da humilhação do Redentor. Então, ele está aqui, lá em cima, e agora ele começa a descer. Então, ele está descendo os degraus, mesmo sendo Deus, se faz homem, se faz servo. Aí o texto continua descendo, note que o texto está descendo. Verso 8. A si mesmo se humilhou, é a palavra tapeinose, literalmente, ele se humilha. Aí agora, se ele se esvazia, se tornando homem, se tornando servo, se tornando homem, como então ele se humilha? O texto vai explicar como foi que ele se humilhou. Aleluia. Eita Jesus. A si mesmo se humilhou. Como? Diga como ele se humilhou. Olha aí. Tornando-se obediente. Qual foi o limite da sua obediência? Obediente até a morte. Que morte ele experimentou? O texto enfatiza. A morte de cruz. E por que isso é importante? Essas referências, essas citações, não estão no texto para preencher uma lacuna para poder Paulo concluir a carta dele. Não, existe uma inspiração aqui. E se Paulo está dizendo que a obediência, que a humilhação consistiu na obediência, amém?
da obediência, e a obediência até a morte, vírgula, morte de cruz. Isso quer dizer que nós temos níveis de humilhação e de obediência. Deixa-me contar isso para você. Deixa aí esse texto. A si mesmo se humilhou. Como ele se humilhou? Tornando-se obediente. Diga comigo, a humilhação de Cristo consiste na sua obediência. Agora, em que ele obedeceu? Ele diz o seguinte: o que eu faço, o que eu falo, eu faço e falo o que eu ouvi meu pai falar. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, diz as Escrituras. A minha comida e a minha bebida consiste em obedecer àquele que me enviou. É por isso que ele é chamado de o servo obediente. Porque é possível ser servo e não ser obediente. Ele obedeceu de maneira espontânea. Ou você acha que ele não tinha poder para sair daquela cruz? Ou você acha que ele não tinha poder, como ele mesmo disse, se eu quisesse, eu oraria, clamaria ao Pai, e ele mandava 12 legiões de anjos para me proteger. Em nenhum momento ele quis isso. Ele podia muito bem fazer isso, mas ele não fez. Diga, obediente. Ele foi obediente até as últimas consequências. Note que o texto está mostrando isso. Ele foi obediente até a morte. Diga, até a morte. A ênfase é em morte de cruz. Por quê? Porque só até a morte já é uma obediência espetacular. Mas que tipo de morte? Morte de cruz. E o que quer dizer morte de cruz naquele contexto? Morte vergonhosa de alguém que é considerado amaldiçoado. Por isso que Gálatas 3,13 diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele não só prova a morte, ele prova a morte mais vergonhosa que existia naquele tempo. E a morte de cruz, ela deveria servir como um espetáculo para as pessoas zombarem de alguém que era considerado um rebelde contra o império, mas também para dar um aviso para aqueles outros que estavam com sintomas de rebeldia. Olhe, se você se rebelar contra Roma, vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo com esse homem aqui. Era uma morte vergonhosa. O homem era despido e pregado numa cruz. E as pessoas ficavam zombando, e diz as Escrituras que a multidão foi ver aquele espetáculo sangrento e zombavam dele, a ponto de dizerem: desce da cruz, Rei dos Judeus, salva-te a ti mesmo e também a nós, dizia aqueles ladrões, aqueles malfeitores. E aí Jesus começa a clamar pelo Pai e a multidão fala: vejam, ele está clamando por Elias, vamos aguardar para ver se Elias vem o livrar. Começaram a zombar do nosso Redentor lá na cruz. Começaram a zombar daquele que só estava sendo, Vânia, obediente. Zombaram da obediência de um Redentor, de um homem. Fiquem tranquilos. Se você estiver servindo na igreja local e pessoas começarem a zombar de você porque você está servindo, já zombaram do teu Redentor. Já zombaram do teu Redentor por ser obediente. Já zombaram por simplesmente ele obedecer. Então não vai ser diferente conosco, amém? Pessoas vão zombar da gente porque nós decidimos obedecer. Aleluia. Quem quer que eu continue? Então o Redentor, ele desce os degraus da humilhação. E eu digo que esse texto está em formato de V. Eu tenho até uma imagem que eu não passei para a mídia, mas eu tenho uma imagem que eu fiz, eu mesmo que criei, eu gosto de criar umas coisas aí. E nessa imagem eu apresento de maneira gráfica isso, ó, em formato de V. Não vai dar para as pessoas verem tudo, mas tem um V. E tem assim escrito: os degraus da humilhação de Cristo. Aí, de um lado, tem, lá em cima, no topo,
Deus, servo, homem, morte de cruz. Diga, ele desceu os degraus da humilhação. Mas note que o V não para, ele sobe de novo. E agora o texto começa, ele subir os degraus da exaltação, verso 9 em diante. Olha o que diz verso 9. Começa a subir, presta atenção que o texto está subindo. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Uau! Para aí. Diga, note, o texto não diz Cristo se exaltou soberanamente. O texto diz Deus o exaltou soberanamente. O texto diz que Cristo se humilhou, mas o texto diz que Deus o exaltou. Meus irmãos, o palco da exaltação passa primeiro pelo caminho da humilhação. Muitos querem a exaltação, mas esquecem que existe um caminho a ser trilhado. E o caminho é a obediência, é a humilhação. E o caminho da obediência leva-nos à exaltação. Ele se humilha, o Pai exalta. Ele se humilha, o Pai exalta. Tem crente que ele fica querendo dar a si mesmo o selo de aprovado. O carimbo de não preciso mais de treinamento. Estou pronto. Aprovado. Chegam diante do espelho e canta aquele hino. Quão grande és tu. Olha do outro lado e lembra o hino do irmão Roberto. Esse cara sou eu. E começam a dizer assim, eu sou isso, eu sou aquilo outro. E começam a dizer, eu que merecia tal posição. Eu estou aqui há mais tempo. Eu estou fazendo isso há tanto tempo. Eu que merecia tal coisa. Por quê? Porque eu devo fazer o meu próprio pagamento. Mas segundo as Escrituras, um trabalha, outro paga. Um obedece, outro reconhece. Sabe o que diz as Escrituras? Seja outro que te louve e não a tua própria boca. Alguém não é humilde por dizer que é humilde. Palavra de salvação para quinta-feira. Digam graças a Deus. Volta para o verso 9 ainda. Meu Jesus Cristo. Pelo que também, ele obedeceu, amém, irmãos? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E agora ele começa a subir os degraus da exaltação. E lhe deu um nome. Lembra que a Bíblia diz que aquele que se humilhar debaixo da potente mão de Deus, quem o exalta? Deus o exaltará. Tem muito crente forçando a porta. Dizendo assim, ó, abre, para quê? Para eu entrar. Por quê? Eu mereço. Eu tenho 44 anos de crente, você não sabe o que eu já fiz. Eu já cantei, eu já louvei, eu já liderei, eu já fiz isso, aquilo, outro. Eu estou há 200 anos nessa igreja, você não sabia disso não? Então as coisas têm que acontecer primeiro comigo, não é com essa pessoa que chegou agora não. Sabe qual é a diferença muitas vezes entre os que estão forçando a porta e quem chegou agora? É algo chamado coração. Muitas vezes quem chegou agora está com toda a disponibilidade do coração para servir sem questionamento, somente servir. E às vezes aqueles que já estão há muito tempo estão dizendo assim, eu mereço, esse pastor está devendo alguma coisa a mim. Eu tenho certeza que ele está devendo. Esse pastor está devendo algo a mim, ele precisa me promover, porque eu estou aqui há 65 anos. Quando Paulista foi fundada, eu estava lá, eu conheci os Lundrigs.
Eu trabalhei na fábrica, eu estava lá. As pernambucanas, fui eu que construí. Você sabia que as pernambucanas é dos Lundrigs? Não sabia, né? Pois é, fui eu que construí. Eu estava lá. Mas na verdade, só existe exaltação quando há um coração obediente. E obediente não até ser exaltado, mas obediente até as últimas consequências. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos. Uau! Nos céus, na terra e debaixo da terra. Para aí. Verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre quantos joelhos? Todos. Você percebeu aqui que Jesus foi um dos que na sua obediência ele se dobrou, ele se humilhou. Diz as Escrituras que ele derramou a sua alma na morte, a ponto que lá no Getsemane, quando ele pediu aos seus amigos que orassem por ele. Preste atenção, aquele que recebe oração pediu oração. Aquele que recebe oração e que atende às orações, ele pediu oração. Ele chega para os seus e fala assim: orem comigo, por favor, pelo menos uma hora. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Ele pediu oração. Eu lembrei de uma cena que o pastor Humberto contou uma vez, que tinha uma irmã lá em Zona Norte, que ela era juíza. E essa irmã, ela estava no diaconato e ela estava limpando o vidro lá da igreja. E aí quando ela estava limpando, passou uma pessoa e viu: olha a juíza, o que ela está fazendo. Meu Deus, como é que pode uma juíza se passar para fazer um negócio desse? A pessoa fez esse comentário. E aí pastor Humberto, ou foi Carlos Júnior, em uma pregação uma vez, disse o quê? Que em um certo momento, teve uma vez que ela disse: meu Deus, eu sou uma juíza, eu estou aqui limpando o banheiro, eu estou aqui limpando o vidro. E aí o Senhor falou para ela esse texto: e aquele que é Deus se fez servo? Então já era, né? Não existe comparação. Acabou o argumento. Não existe comparação melhor do que essa, porque aquele que é dono de todas as coisas se fez servo de todos. Então não importa se somos doutores, mestres, juízes, se tem mestrado, doutorado, se não tem estudo nenhum. Se você tem Cristo, você tem tudo. Amém? Aí ele diz: para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Kyrios. Diga Kyrios. Diga antes doulos. Diga servo, escravo. Diga agora. Todos devem reconhecer que Ele é Kyrios, Senhor. Aleluia. Toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, e o resultado de tudo isso, para a glória de Deus. Algumas exortações que eu quero passar para os irmãos para a gente concluir. Se você ler o verso 12, ele está pegando todo esse exemplo e ele está aplicando para a igreja. Amém? Verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E aí o texto vai continuar, mas só quero comentar algo para você. Muitos que leem esse texto e dizem que Jesus, quando veio para a terra, deixou de ser Deus, cometem uma heresia, é porque eles esquecem de ler o verso 12. E o verso 12, Paulo, assim como antes, Paulo está aplicando para os irmãos, dizendo: assim como Cristo obedeceu,
vocês também devem obedecer. E vocês não vão deixar de ser vocês. Eles vão continuar sendo vocês, com todos os cargos e posições que vocês têm, porém obedientes. Aleluia. Obedientes até a morte. Uma vez eu estava acompanhando uma sessão de perguntas para um pastor na internet. E aí perguntaram para ele assim: é verdade que pastor não dá dízimo? E a pessoa disse assim: porque ele não precisa dizimar? E aí esse pastor sabiamente respondeu: se ele não dá dízimo porque ele não precisa dizimar, logo ele não precisa pastorear. Porque se ele não é um exemplo naquilo que ele ensina, qual a força do seu argumento? Foi o argumento da pessoa. Porque como eu posso cobrar para as pessoas sejam fiéis se eu estou sendo infiel? Seria o mesmo que eu estivesse aqui pregando sobre cuidado com adultério e eu vivendo de forma errada. Não faz sentido. Porque a gente prega não somente com as nossas palavras, mas também com o nosso procedimento. Amém? Diga: Deus é bom. Então, para fechar aqui minha ministração, e o louvor já pode vir para eles ficarem animados, porque essa é a segunda vez que eu falei que vou acabar. Na terceira eu acabo. Para fechar minha ministração, eu quero fazer algumas considerações. Vamos olhar para Cristo, gente. E vamos pegar o exemplo dele. Mesmo sendo o Todo-Poderoso, ele foi servo de todos. Ele chega em um lugar e vem uma mulher e começa a beijar os seus pés, chorar em cima dos seus pés e enxugar com os cabelos. E aqueles hipócritas e fariseus olham e falam assim: se ele fosse mesmo Messias, ele saberia quem era esta. E aí Jesus Todo-Poderoso simplesmente diz assim: eu cheguei aqui e você não providenciou água para os meus pés, que era comum dos viajantes. Mas esta não para de chorar e lavar com as suas lágrimas e enxugar com seus próprios cabelos. Uau! Então, Cristo é o nosso maior exemplo, irmãos. Que nessa noite possamos aprender com Jesus. Diante dele e da sua glória, todos os títulos, cargos, conquistas e diplomas devem ser colocados de lado. E deve existir um coração rasgado e quebrantado, reconhecendo que ele é Senhor, que ele é tudo em todos. Que nessa noite, irmãos, possamos ter o mesmo pensamento de Jesus. Que haja em nós a mesma disposição mental. Olhar para o irmão e se colocar à disposição para servi-lo. E não se assentar à mesa e esperar ser servido. E ainda cobrar: por que ninguém me serviu? Que possamos procurar uma oportunidade para servir a alguém como Jesus serviria. Que as nossas vidas, que os nossos recursos, que o nosso conhecimento, que a nossa habilidade, tudo seja para servir a Jesus Cristo. Que Ele possa ser o nosso dono, o nosso mestre, o nosso Senhor, e que o nosso coração seja voltado para Ele, para servir a Jesus. Aleluia, aleluia. Quantas vezes, irmãos, nós estamos procurando reconhecimento? Quantas vezes nós estamos na igreja procurando: como eu gostaria que eu fosse reconhecido. Como eu gostaria que meu nome aparecesse no domingo à noite.
Ah, como eu gostaria que tivesse um reconhecimento para mim e aparecesse ali o meu Pix, igual está aparecendo do pastor. Ah, como eu gostaria. Mas o desejo do nosso coração deveria ser: ah, como eu gostaria obedecer igual Jesus e procurar uma oportunidade para servir. Para servir. Eu lembro que eu estava em Arco Verde, lá na igreja, durante muito tempo. E aí o pastor, a esposa do pastor no templo ligou para mim, do primeiro pastor de lá, e disse: Saulo, eu preciso de você. Na hora eu pensei: púlpito, pregação, eu vou pregar. Fiquei tão empolgado. Eu pensei: com certeza eu vou pregar, ela vai me dar o púlpito, eu vou pregar. Eu tenho certeza que eu tinha uma sede de pregar, eu amava o púlpito. E quanto mais eu queria o púlpito, mais ele fugia de mim. E aí ela ligou e disse: eu preciso de você. Aí eu: pode falar. Ela disse: cuidando das crianças de 6 a 8 anos. Eu me quebrei todo assim. Aí eu disse: mas o departamento só tem mulheres. Ela fala assim: por isso que precisa de uma voz masculina lá, e você é a voz. Aí eu disse: mas eu não tenho muito jeito para criança não. Ela disse: aprende a ter jeito. Eu acho que você tem jeito sim para criança. Aí eu: tá bom, quanto tempo? Ela disse: tempo não, você vai entrar, agora quando vai sair não sei não. Aí eu entrei. Aí eu fui falar com a filha do pastor para poder me motivar. Quando eu cheguei para a filha do pastor e disse assim: vou trabalhar no departamento infantil. Ela disse: vai. Eu disse: vou. Ela: qual faixa etária? Eu disse: 6 a 8. Ela: misericórdia, com aquelas pestinhas. Motivação. E aí eu fui servir com as crianças. Fiquei 1 ano e depois saí com um carimbo. Eu mesmo peguei um carimbo e coloquei assim no meu peito e na minha testa: aprovado, meu tempo chegou. Cheguei para a minha liderança e disse assim: olha, quero dizer que eu estou transitando para um outro departamento, nova fase ministerial, porque meu tempo chegou. Quem já viu, presta atenção, quem já viu o discípulo dizer que está aprovado? Eu pensei que era o mestre que dizia. Professora de inglês, eu chegar para ela e falar: eu já sei falar don't to high, já posso viajar e falar fluentemente, não é isso? Ela vai dizer: não, vai morrer lá, não vai nem entrar. Então eu cheguei e disse para minha líder: olha, meu tempo acabou, eu estou indo para uma outra fase. Na hora que eu estava falando, o pastor ligou. E aí: Elisângela, como é que está o departamento infantil? Ela disse: está uma bênção, que pena que Saulo vai nos deixar. Aí ele disse: diga a ele que eu mandei dizer que não é tempo não. Fiquei 16 anos. Só saí para vir pastorear em Paulista. O problema é que a gente pensa que todo departamento é só um tempo, até desenvolver outras coisas. Mas tem gente que Deus quer que fique para sempre no diaconato. Tem gente que Deus quer que fique para sempre com as crianças. E quem já viu? É patente de quartel, é? Que você vai subindo de patente? Não, se Deus não quiser que você suba. Você deve ser o melhor diácono dessa igreja, a melhor professora e professor do departamento infantil, o melhor músico da igreja Verbo da Vida Paulista. Agora, se Deus também te chamou para outra área, não despreze onde você está, porque pode ser uma plataforma para outro lugar. Diga: Deus é bom. Aleluia, meu Deus, eu vou acabar, aleluia. 3ª vez, agora acaba. Pai Santo, eu quero te render graças. Obrigado, Senhor, porque nós queremos ter Cristo como nosso exemplo, e nós queremos seguir o exemplo dele, nós queremos seguir os seus passos. Obrigado pela tua palavra que alcançou os nossos corações. Eu oro pela vida dos meus irmãos e eu intercedo por eles até que Cristo seja formado neles, para que eles possam experimentar cada vez mais
a tua presença, a tua glória, e eles possam refletir a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço por essa noite, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Eu ia fazer os apelos, mas eu estou vendo aqui é todo mundo de casa, amém? Mas vamos lá. Existe alguém que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ou que talvez você está nos visitando aqui e quer reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou em casa mesmo, você vai entrar em contato conosco. Se tem alguém, faça um sinal com uma de suas mãos, nós queremos orar por você. Ou alguém que talvez quer retornar, estava distante e quer retornar para Ele. Todos salvos? Existe alguém que quer oração por cura ou batismo com o Espírito Santo? Você ainda não foi revestido de poder e você quer oração para ser cheio? Todos cheios, salvos, curados, prósperos? Diga essa palavra. Foi para mim. Amém, glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Por favor, irmão Clóvis, pode vir. Eita glória. Aleluia, que palavra, meus irmãos. Essa igreja aqui era para estar cheia de pessoas que não têm Jesus. Isso é o sinal que eu e você não está evangelizando muito. Precisamos convidar os nossos irmãos que não são evangélicos, nossos parentes, vizinhos, para que ele receba essa palavra, meu irmão. Como diz o pastor Saulo, palavra de salvação. Que palavra, meu irmão. Amém? Vocês estão animados aqui nesta noite? Para dizimar e ofertar? Amém? Deus é bom? Aleluia. Você tem aqui, queridos, você que atrás da sua cadeira tem um QR Code, você pode estar fazendo a sua oferta para o Senhor Jesus, para a obra dele, né? Porque Deus, Ele não precisa de mim e de você, é nós que precisamos dele. Amém? Porque estamos aqui nesta noite porque Ele se doou por nós, como o pastor Saulo falou aqui. Estamos aqui porque Ele nos salvou. E estamos aqui porque existe uma graça sobre a nossa vida. Amém? Então você tem o QR Code, que fica, aqueles que estão aí por trás, tem aí atrás da sua cadeira o QR Code. Você pode estar fazendo o seu Pix. Você tem também, queridos, aleluia, a plataforma que está ali, ó, Sicredi, né, o Banco Santander, você pode estar fazendo a sua oferta com alegria. Amém? Você tem, eu não trouxe dinheiro, mas se você estiver aqui com o seu cartão, você pode estar ali, ó, se aproximando no balcão de informação e fazer a sua oferta, entregar o seu dízimo ao Senhor. Amém? E vou ler aqui o versículo que diz aqui, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, que diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Glória a Deus. Oh, Deus é bom. Então, querido, quando você for entregar sua oferta, dê com amor, dê com generosidade, porque existe, aleluia, uma promessa: aquele que contribui